Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no coração da primeira igreja batista em Buriticupo para entender de verdade a sua identidade, as suas crenças e a sua missão. Bom, o que exatamente significa ser uma família espiritual? É isso que a gente vai explorar. Essa análise foi pensada para ser um guia bem claro, tanto para quem está chegando agora quanto para qualquer pessoa que queira entender melhor a nossa jornada de fé. Para facilitar o entendimento, a gente dividiu essa conversa em 6 partes. Vamos começar com o básico, nossa missão e visão, e vamos caminhando até chegar no papel que cada pessoa tem nessa jornada de fé contínua. Então, vamos lá. Para começar, é fundamental entender o porquê por trás de tudo que a gente faz. Olha só que interessante. Aqui a gente tem uma distinção bem clara, né? A nossa missão é o que a gente faz, é o nosso grande objetivo, é o destino final, sabe? E a nossa visão é como a gente planeja chegar lá. É o nosso mapa, a nossa rota. E essa visão se apoia em 3 pilares essenciais. Primeiro, ser uma igreja bíblica, com a base toda na palavra. Segundo, relacional, porque a gente acredita que o crescimento acontece no cuidado um com o outro. E terceiro, missionária, onde cada membro entende o seu papel de ser uma testemunha. Mas claro, toda construção precisa de um bom alicerce. Então vamos dar uma olhada agora nos princípios que formam a base de tudo isso que a gente acredita. E aqui está um princípio batista que é fundamental para a gente: a centralidade do indivíduo. O que isso quer dizer na prática? Que os programas da igreja existem para servir as pessoas, e nunca o contrário. A gente acredita muito no valor que cada pessoa tem diante de Deus. Certo. Com essa base bem definida, como é que a gente expressa a nossa fé em comunidade? Bom, isso nos leva diretamente ao coração da nossa adoração. Primeiro, é bom a gente entender o que significa a palavra culto. A origem dela lá no grego aponta para a ideia de serviço. Então, para a gente, um culto é muito mais do que um evento. É uma resposta ativa e obediente a Deus. E quem define o padrão para nossa adoração é o próprio Jesus. Ele diz que a adoração verdadeira acontece em espírito e em verdade, ou seja, precisa ser sincera, vindo do coração e, ao mesmo tempo, alinhada com a verdade da palavra. Envolve o coração e a mente. Então, um culto bíblico, na nossa visão, tem esses elementos aqui. Ele é focado em Deus, tem a palavra como centro de tudo, tem louvor sincero, oração e, claro, ordem e comunhão. Tudo para que a experiência edifique todo mundo que está ali. Ok, mas como que a gente tira tudo isso do culto de domingo e leva para a vida de segunda a sábado? É aí que entra a jornada prática de cada membro da igreja. A gente enxerga o desenvolvimento espiritual como um caminho bem intencional. É um processo. A pessoa primeiro chega, depois o passo importante de se conectar. A partir daí, ela cresce, amadurecendo, ela começa a servir, e o ciclo se fecha quando ela multiplica, ou seja, ajuda outros a começarem essa mesma caminhada. E vale reforçar, esse caminho não acontece por acidente. Ele exige uma decisão, uma intenção de realmente querer crescer na fé. E para ajudar nesse crescimento, aqui estão alguns hábitos práticos que a gente sempre incentiva. É como um checklist para a vida diária, sabe? Coisas simples que ajudam a construir um relacionamento forte e consistente com Deus. E uma parte muito importante desse crescimento é entender o nosso papel no serviço aos outros. E isso nos leva a um princípio muito especial, o da mordomia. O que é mordomia? De forma bem simples, é o entendimento de que tudo que a gente tem, nossa vida, nossos talentos, nosso tempo, nossos bens, tudo vem de Deus. E por isso, a gente tem a responsabilidade sagrada de usar tudo isso para a glória dele. E aqui a gente vê como isso acontece na prática. A mordomia se torna real quando usamos nossos dons, por exemplo, ensinando ou na música, e também quando usamos nossos bens, seja contribuindo financeiramente ou apoiando a obra missionária. O ponto-chave aqui é esse. Todo mundo tem um ministério. Todo mundo tem uma forma de servir. Não depende de cargo, de posição ou de qualquer outra coisa. E tudo isso nos traz ao nosso último ponto. A vida cristã não é sobre chegar a um destino, mas sim sobre estar em uma jornada contínua de crescimento. No fim das contas, é isso. Fazer parte da igreja não é só sobre ir a eventos. É sobre adotar um estilo de vida, um jeito de viver coletivo, focado no crescimento espiritual e no serviço ao próximo. E para fechar, fica uma reflexão, uma pergunta para cada um levar e pensar com calma. Depois de ver tudo isso,
qual seria o próximo passo pessoal nessa jornada de discipulado? A resposta a essa pergunta é o que dá início ao próximo capítulo.